Boa noite. O Cadastro Nacional da Adoção aponta que no Rio Grande do Sul, cerca de 5.000 famílias estão à espera de um filho, mas apenas 1.000 crianças e adolescentes estão aguardando então esta família nas casas de acolhimento. No Cidadania e Atitude desta noite, nós vamos falar sobre o Adotê, que é um grupo criado para incentivar, apoiar e esclarecer dúvidas sobre a adoção. E a minha convidada desta noite é Daniela Rossetto, presidente do Adotê. Boa noite, Daniela, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Nosso outro convidado é Rogério Tirapelli, vice-presidente do Adotê. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, também eu agradeço o convite. É bom poder sempre fazer com que o grupo cresça e se torne mais visível aos olhos da sociedade. Então, Daniela, eu quero iniciar o programa contando um pouco para quem está em casa a história do Adotê. Essa ideia ela surgiu em 2012. Exatamente. A partir da mudança do cadastro, né, na data de 2009, as pessoas, para se tornarem habilitadas à adoção, elas precisavam fazer um curso preparatório. E aqui em Passo Fundo entrou também nesse esquema. E aí, num destes cursos, um grupo de pessoas que estava presente percebeu que seria possível nós continuarmos a conversando sobre a adoção. E aí, essas pessoas se reuniram e foram atrás de pegar algumas parcerias para que a gente pudesse montar um grupo e continuar debatendo sobre esse assunto que para nós é muito importante. Então, a partir daí, os casais que estavam habilitados e os que estavam ingressando no CNA foram convidados a participar da primeira reunião do Adotê, que foi em 2012, e de lá para cá estamos trabalhando, né? Então, Daniela e Rogério, vocês estão entre os fundadores, né, do Adotê, e eu acho que é importante a gente contar um pouco, resgatar um pouco de como foi a experiência de vocês. Rogério, você é pai do Gabriel, de 2 anos. Conta pra gente como que nasceu, então, essa ideia, esse desejo de buscar um filho, desse amor incondicional. Na verdade, a questão do adotar ou de ter um filho biológico, o desejo, na verdade, ele é o mesmo. O que as pessoas querem, quando possuem essa ideia, esse desejo, é ter um filho. E aí, por razões as mais variadas, as mais diversas, que varia muito de pessoa para pessoa, de casais para casais, enfim, pode-se chegar na ideia de partir para uma adoção. Não significa dizer que apenas adotam pessoas que, por exemplo, não conseguem ter os seus filhos biológicos. Nós temos no próprio grupo vários casais que já adotaram, né, e possuíam também filhos biológicos. Então, é um desejo diferente, talvez, né, daria para dizer assim, não sei se esse é exatamente o termo, mas é o desejo de ser pai, é o desejo de ser mãe que fica presente. E, embora os percalços que se enfrenta, vale a pena porque não se pode deixar para trás uma vontade, um desejo, enfim. Esses percalços que eu te digo, talvez a gente possa falar um pouco mais adiante, são percalços que envolvem todo um processo de adoção, né? O grupo, inclusive, ele luta, e uma das bandeiras do grupo é justamente estar vigilante sempre para que ocorram apenas adoções legais, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, ainda hoje ocorrem adoções chamadas à brasileira, né? Que seriam as adoções que não passam pela fila, não passam por um cadastro, não passam por um processo, e isso faz com que o processo, para aquele que age de forma correta, se torne ainda mais lento, porque, por vezes, são tiradas crianças que poderiam ir para o cadastro, né? São tiradas de uma forma, vamos dizer assim, extra legal, né? Então, agora, a realização, dá para dizer que é idêntica, né? Os pais se realizam, tu tens ali o teu filho, a tua filha, enfim, e essa é uma relação que se constrói, porque, na verdade, o amor que pai e mãe dão para filhos, ele é igual. Na verdade, o filho biológico, quando ele nasce, dali em diante se constrói da mesma maneira o filho que vem pela via da adoção, né?
No caso da adoção, essa espera, né, ela é construída há muito mais tempo, né? Porque gestando um filho, tu gesta ele durante o período de 9 anos. 9 meses, desculpa. No caso da espera pela adoção, esse período ele se estende por muito mais tempo. Exatamente. O meu período gestacional foi de 4 anos, né? Da data que eu entrei até a data que o Francisco chegou, demorou 4 anos. E esse período é um período muito difícil para as pessoas que estão aguardando o seu filho. Eu sempre lembro e gosto de conversar sobre esse assunto. Por quê? Porque quando a gente engravida, quando uma mulher engravida, ela sabe que dali 9 meses ela terá o filho nos braços. Quando uma pessoa entra no cadastro, entra na fila da adoção, ela não sabe quanto tempo será essa espera. E somos muito imediatistas, né? Ninguém gosta muito de esperar. 9 meses para uma mãe esperar já é algum tempo, então imagina nós que não sabemos. Então, muitas coisas passam na nossa cabeça, muitas incertezas, muitas angústias. E isso... Eu acredito que é uma das coisas que mais interfere no emocional daquela pessoa e daquele casal que está aguardando o filho, né? E o que mudou na tua vida, né, depois da chegada do Francisco? 4 anos de espera e como tem sido a relação, né, entre mãe e filho? A nossa relação é ótima, né? A minha vida mudou completamente. Até então éramos um casal, eu e meu marido, só nós, né, um casal, digamos assim, unitário, não tinha ninguém na nossa casa, e desde o momento que o Francisco chegou, a nossa casa se encheu de alegria, né, é uma vida de casal, uma vida de família, acho que o Rogério também pode ter percebido isso, muito diferente. Nós temos algumas responsabilidades extras que antes não tínhamos, educar, criar, dar amor, né, para uma criança que até então, antes isso era nos negado, né, e a partir daquele momento da adoção em que o nosso filho nasce, a nossa família acho que se fortalece, cresce como família de verdade. Rogério, é isso mesmo que a Daniela está falando, esses momentos que vocês estão resgatando aqui pra gente na TV Câmara, são momentos que vocês também compartilham com as pessoas que participam, né, do grupo Adotê. Eu queria que tu falasse a importância dessa troca de experiências, até porque tem muitos pais aflitos ali esperando seu filho. Nesse ponto a Dani tem razão, porque a gente vê isso nas pessoas, né, que compartilham conosco das reuniões que a gente tem regularmente do grupo. E é isso, aquela questão, a ansiedade, né, durante o período de espera, ela só vai aumentando, A gente procura, justamente trocando experiências, colocar que o que é para ser, vai ser no período certo, no momento certo. Procura acalmar as pessoas, porque aquilo que eu vinha te dizendo antes, a questão da adoção brasileira, isso ainda é muito presente. Quando a gente diz que eventualmente acontece, não é eventualmente. Infelizmente, isso ainda é muito presente na nossa sociedade. A gente mesmo, enquanto estava na fila, teve oferta para isto. Porque, como a gente vive em sociedade, muitas pessoas das suas relações, das relações dos casais ou das pessoas habilitadas a adotar, acabam sabendo que aquela pessoa está querendo ter um filho, enfim. E aí, às vezes, o amigo do parente de alguém sabe que está para nascer uma criança, que a mãe não tem condições, ou não quer criar, enfim, e oferece, se a pessoa não quer, né, pegar aquela criança logo depois de nascer, enfim. E a gente procura orientar que não, que este não é o caminho. Este não é o caminho, porque espera-se, e aí também a Dani tocou num ponto importante, e o grupo também trabalha isso, que pai e mãe, enfim, que os pais eduquem as suas crianças com valores, né? A partir do momento que para eu ter um filho, eu já passo a agir de forma ilegal, incorreta ou ilícita, que tipo de valor eu vou passar no futuro para essa criança? Então, por isso, a adoção tem que ser legal. É uma das razões, né? Afora o fato de que burla-se um sistema, né, agindo incorretamente, mas ainda acontece bastante. Então, tu vinhas perguntando, no grupo a gente comenta bastante isso. Nós temos casais ali, sim, que estão aguardando, que estão ansiosos. Nós temos alguns casais que têm participado das nossas reuniões, que têm vindo de cidades menores, né, onde, obviamente,
existem menos crianças para serem adotadas, alguns casais há muito tempo na fila, né? E as coisas mudam na vida da gente. Muitas vezes aquele desejo que era muito forte há 1, 2, 3, 4 anos atrás, agora em razão de toda essa demora, o casal já não sabe mais se é aquilo que quer. Então, muita coisa vem sendo trabalhada. Inclusive, uma das coisas que o grupo comenta, volta e meia, é acerca de uma nova avaliação psicológica com os casais que estão aptos a adotar depois de um determinado tempo. Porque quando a gente busca, quando se entra com um procedimento para ser habilitado à adoção, há uma entrevista com um psicólogo, etc. e tal, no Poder Judiciário. E só que às vezes passa-se 2, 3 ou 4 anos, como disse a Dani, e aí, em 4 anos, muita coisa acontece na vida. Então seria talvez importante, né, que ver se realmente ainda está muito presente aquilo, se aquele é o desejo e tal. Enfim, o grupo luta para que tudo seja feito de forma correta e que atenda aos anseios, os desejos de todos, em especial o das crianças, né? O interesse que tem que ser atendido não é o dos adultos, não é o daquele pai ou daquela mãe que deseja ter um filho. Porque nós somos adultos, né? Nós temos capacidade de discernimento. E as crianças, que muitas vezes estão também ansiosas e como é que eu vou dizer, sedentas por uma família, por receber amor, na verdade, o tempo para elas é diferente do que o nosso. Então, o grupo hoje trabalha muito pelas crianças. Independentemente da gente já ter ou não adotado, o grupo hoje tem um foco que é de olhar pelas crianças, porque muitas, Ana, não serão adotadas. Também em razão da morosidade do nosso sistema, né? Porque para que uma criança ou adolescente se torne um sujeito apto a ser adotado, também existe todo um procedimento que destitua o poder dos pais daquela criança. E isso às vezes leva um tempo, como é que eu poderia dizer, exagerado, que quando essa criança torna-se apta à adoção, ela já está com uma idade um pouquinho mais avançada e é mais difícil hoje, né, colocar aquela criança numa família. Por isso se trabalha também a questão da adoção tardia. E aí o que vai ser desta criança, esse adolescente? Ele vai crescer sem receber uma família, enfim, e o que o futuro vai reservar para ele? Então o grupo também trabalha a questão da adoção tardia, conversa, esclarece, para ver se eventualmente as pessoas também abrem os olhos para essa questão, né? Desmistificar isso também, né? Daniela, as reuniões, então, do Adote, elas acontecem uma vez por mês, então, imagina, desde 2012, é uma vez por mês, a gente sabe que acontece, então, essa reunião para essa troca de experiências, de informações e principalmente para esclarecer dúvidas. Então, eu queria que tu dissesse para a gente quais são as principais dúvidas, então, que essas pessoas que estão interessadas no cadastro, inseridas no Cadastro Nacional, têm com relação à adoção. Bom, primeiramente, nós recebemos muitas pessoas que ainda não entraram no cadastro. Então, as primeiras dúvidas é como fazer para entrar no Cadastro Nacional da Adoção. Então, nós convidamos essas pessoas que muitas vezes se comunicam conosco pela nossa página do Facebook, mandam uma mensagem e aí nós as convidamos para comparecerem à reunião onde a gente explica exatamente essa parte. Nós temos um convênio com a UPF, através do serviço do SAJUR, onde as pessoas se dirigem ali e conseguem entrar com o processo gratuitamente. Então, essas são as primeiras dúvidas que a gente tira, né? Como fazer? Então, a gente dá para eles a lista dos documentos necessários e indica que eles se dirijam a esse local para que consigam entrar, então, com o processo. A partir dali, começa assim. Quando vai ser minha entrevista com a psicóloga? Quando vai ser minha entrevista com o assistente social? Quanto tempo demora para o juiz aprovar a minha entrada no cadastro? Quando eu vou fazer o curso? Sabe? Então, são várias perguntas assim de anseio para que a coisa aconteça logo, porque, como eu já falei, quando a pessoa decide ser pai e mãe, ela quer aquilo para já. O coração dela está cheio de amor para dar. E elas, às vezes, não conseguem compreender e suportar aquilo no coração, assim, pô, eu tô cheia de amor aqui no meu coração e tenho que esperar muito tempo. Então a gente conversa, dá aquela acalmada e sempre diz que a espera vale a pena, né? Aí depois que elas entram no cadastro, enfim, começam aquelas dúvidas naturais, né? Como é criar um filho?
Como vai ser a recepção dele na escola? Eu preciso contar para a professora, para a diretora que ele é meu filho do coração. Já as primeiras consultas no pediatra, eu tenho que contar, não tenho que contar, como é que eu procedo, como é que eu não procedo com plano de saúde. Então a gente, assim, é como se fosse uma reunião de pais. A gente discute os mais variados assuntos relacionados à criação dos nossos filhos. Vocês também têm levado os profissionais, né, para fazer essa discussão de diferentes áreas. Exatamente. Já foi advogado, já foi promotor, já foi psicóloga. Agora a gente está tentando, a nossa pauta é um pediatra que vai conversar conosco, para, né, trocar algumas ideias assim. Vários profissionais de todas as áreas já participaram e a gente já tem alguma coisa em pauta para as próximas reuniões. Porque as nossas reuniões normalmente funcionam assim. Um mês é um convidado especial e no outro mês é discussão interna daquela reunião ou histórias de adoção, né? Alguma coisa entre nós. A gente já teve vários depoimentos bem interessantes de pessoas que foram adotadas, né? Que hoje já são adultas e foram lá nos dar o depoimento, a visão deles da adoção, como foi. Bem interessante. E, Rogério, quem quiser, então, ter esse contato com a Adotier, não só pela página do Facebook, como a Daniela adiantou, mas ir, então, até a reunião, onde é que vocês fazem esse encontro? Que dias do mês, então, acontecem? Os nossos encontros, hoje eles ocorrem todas as segundas, quartas-feiras de cada mês, né? A gente ocupa uma sala cedida pela UPF, pela Universidade de Passo Fundo, lá na perto da Faculdade de Medicina, em frente ao Hospital São Vicente de Paulo. Né? Isso tudo é em função do grande apoio, da grande parceria que nós temos com a UPF. Né? Inclusive, conseguimos, enquanto grupo, mediar um convênio que a UPF celebrou com o município, para que as crianças acolhidas, né, possam receber todo aquele atendimento que a UPF, enquanto instituição comunitária que consegue prestar. Né? Desde o ponto de vista da área da odontologia, de artes, enfim, tudo aquilo que as crianças puderem receber e que a UPF possa absorver, vem sendo feito. Isso foi uma das grandes conquistas do grupo já até hoje, né? Então a gente tem uma sala lá que ocorrem as reuniões, normalmente as reuniões iniciam às 19h30, né? Excepcionalmente o mês que vem, agora no início de outubro, a reunião será na primeira quarta-feira do mês, em razão do feriado do dia 12, né? Para não ficar muito tarde, então vai ser no dia 5. Mas, afora isso, sempre é na segunda quarta-feira de cada mês, às 19h30, aberto a quem tiver interesse. Nós já recebemos gente no grupo, inclusive, que nem pensa em adotar, mas é simpático a ideia de discutir o tema, de trabalhar o tema. Então, tudo que envolva essa temática, essa proteção, esse olhar para essas crianças, é importante e todos são bem-vindos, né? Daniela, Rogério, peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo, mas em seguida nós estamos de volta com o programa Cidadania e Atitude, que hoje conhece então mais sobre o grupo Adotier. Estamos de volta com o programa Cidadania e Atitude, que hoje apresenta o grupo Adotier, criado então para incentivar, apoiar e esclarecer dúvidas sobre a adoção. Os meus convidados são Daniela Rossetto, presidente do Adotier, e Rogério Tirapelli, vice-presidente. Rogério, então, quero iniciar esse segundo bloco comentando como estão os números da adoção aqui em Passo Fundo. Ou seja, quantas crianças a gente teria, então, disponíveis, né, nas casas de acolhimento para adoção e quantos casais ou pessoas aptas? Na verdade, Ana, a questão de dado estatístico, objetivamente falando, o grupo, primeiro que o grupo não teria acesso exatos a esses dados, porque todos os processos que envolvem todos os processos de habilitação e adoção são processos que correm em segredo de justiça. Mas nós tivemos agora, há poucos dias atrás, aqui em Passo Fundo, a realização de uma audiência pública, em razão da Comissão da Família, que foi criada na Assembleia Legislativa, né, onde foi debatido toda essa questão que envolve a adoção. Nós tivemos ali, então, a presença, além do deputado que preside esta Comissão da Família, tivemos presente o Dr. Dalmir, que é o nosso juiz da infância e da juventude, aqui em Passo Fundo, a doutora Clarissa, que é promotora também da infância, representante do Ministério Público,
dentre outras autoridades. E do que a gente se recorda, assim, do que eu posso me recordar, o Dr. Dalmir nos trouxe alguns dados que foram colocados na audiência, né? Dados que foram divulgados na audiência. Pelo que me recordo, ele colocou que haviam, então, 69 pessoas aptas hoje a adotar em Passo Fundo. E aí eu não vou saber precisar, mas me parece que falou em algo em torno de 15 crianças ou adolescentes também aptas à adoção. Então, esses seriam mais ou menos os números que a gente teria hoje em Passo Fundo. Essa audiência, depois talvez a Daniela possa comentar um pouco mais, foi bem proveitosa, foi muito produtiva, né? Embora o que a gente espera realmente é que todo o trabalho, que a finalização do trabalho que vem sendo feito por essa Comissão da Família possa realmente ter uma efetividade no que diz respeito à melhoria, inclusive na diminuição dos prazos, enfim, para que a coisa ande de forma um pouco mais célere. Né? E que é o que se espera. Uma das grandes brigas, vamos dizer assim, do grupo, que não seria bem briga, mas um dos grandes desejos é que diminuíssem estes prazos. Né? A legislação já prevê prazos menores do que os que hoje ocorrem. Mas como nós estamos tratando com direitos de crianças e de adolescentes, então essas coisas elas variam muito. Né? Nós temos problemas dentro do próprio Poder Judiciário para que andem os processos, no sentido, de, às vezes, de localizar pessoas que precisam ser localizadas, para que se manifestem nesse processo. Tudo isso, às vezes, faz com que o tempo ande, e isso para a criança nunca é interessante. Como eu vinha te dizendo, se para os casais essa angústia já não é agradável, tu imaginas para uma criança. Eu sempre procuro dizer que para um adulto, um ano são 365 dias. Para uma criança que está ansiosa por receber amor, por receber uma família, um ano pode representar muito mais do que isso. A gente não consegue mensurar o tempo de uma criança. Né? Então, é por isso também que o grupo briga, que o grupo luta, e a gente vem procurando atuar nessas frentes, então, né? Daniela, realmente essa audiência que foi promovida então pela Assembleia Legislativa através da Comissão da Família foi muito importante, né? Porque ela debateu não só a situação, ela trouxe dados de outros municípios do estado, né, que também já aconteceram esse evento. E esse é um problema da burocracia que acontece em Passo Fundo, no estado, em todo o país, realmente. Em todo o país, exatamente. O Adote, como instituição, ficou muito feliz com a realização dessa audiência. Na verdade, era tudo que nós sempre sonhávamos, né, Rogério? Que alguém olhasse com olhos caridosos o assunto da adoção, alguém que realmente pudesse fazer alguma coisa e que isso fosse uma mudança na lei, ou fazer algumas coisas com que repercutissem ações realmente efetivas, né? Quando veio o convite da Assembleia Legislativa de realizarmos esta audiência pública, os integrantes do grupo ficaram muito felizes, pois vimos nisso a possibilidade dos nossos sonhos e dos nossos anseios, já que estamos lidando com este assunto já há bastante tempo e sabemos o que é necessário fazer para que a causa seja melhorada, que isso chegasse aos ouvidos das autoridades, né, que têm poder sobre isso, enfim. E eu creio que essa audiência foi de grande valia e ela aconteceu no estado todo. E daqui uns dias mais tem o grande fechamento de tudo que foi colhido, as informações no estado, lá em Porto Alegre. Então vai ser uma audiência grande com a presença de todos os grupos de apoio do estado inteiro para fazer o fechamento, né? E vamos ver o que a gente consegue de frutos nisso. E também na audiência, eu acho que um ponto importante, né, que foi destacado é a valorização da adoção tardia, que já é um trabalho que vem sendo feito pela Adote aqui em Passo Fundo, mas que ainda tem muitos casais que ficam em busca daquele perfil da criança do 0 até os 3 anos. Exatamente. A grande maioria dos casais ou das pessoas, elas entram na fila com esse perfil, de 0 a 3 anos. Uma das coisas que eu imagino o porquê disso é porque muitas mulheres têm a vontade de maternar um nenê.
né? Trocar fralda, bico, mamadeira, dar banho numa banheira. Então, o Adotier respeita muito esta vontade particular de cada casal. Porém, a gente lembra a eles que existem outras crianças também, sedentas de amor e carinho, que podem sim ser filhos daqueles pais. Eu sempre digo isso, respeitando muito a vontade individual de cada pessoa. Por quê? Às vezes, quando a gente começa a conversar sobre adoção tardia, algumas pessoas podem pensar assim, eu vou mudar o meu perfil lá no cadastro para adotar uma criança maior e assim eu vou adotar mais rápido. Isso às vezes não é uma boa escolha, pois se aquele casal realmente tinha vontade de adotar uma criança pequena e mudou o perfil para uma criança um pouco maior, às vezes eles não estão preparados para todo o envolvimento e todo o desprendimento que eles têm que ter como pessoa ou como casal para dar para aquela criança que a demanda vai ser maior. Ela já fala, ela já entende, ela já tem um sentimento que ela consegue expressar mais do que um nenê. Então, tudo isso tem que ser muito observado para que depois a gente não tenha surpresas desagradáveis no decorrer desta adoção. Rogério, um outro ponto também que é bastante incentivado, quando acontece de adotar uma criança que tem mais do que um irmão, né? Então, tentar, né, manter os irmãos unidos também é uma conversa que vocês têm com frequência com os pais que estão com esse desejo de adoção. A questão do grupo de irmãos é uma coisa também interessante, da mesma forma que a Daniela colocou. Sempre tem que observar muito o que cada um espera, o que cada um deseja, o que cada um pretende, né? As pessoas podem sim se habilitar para adotar grupos de irmãos. Dentro do possível, a ideia é que se tem, isso não é uma ideia do grupo, isso é uma ideia da própria lei, é que se trabalhe no sentido de tentar, sempre que possível, manter os irmãos dentro de uma mesma família, né? Se eu tenho 1, 2 ou 3 irmãos que foram destituídos das suas famílias e estão aptos à adoção, tentar mantê-los juntos, né? Porque carregam uma mesma história, né? É importante isso. Então, os casais podem se habilitar, sim, para grupos de irmãos. Nós temos no nosso grupo já mais de uma experiência com casais que adotaram irmãos, né? Mas da mesma forma que foi colocado pela Daniela, as pessoas também têm que ter um preparo para isso. Neste particular, talvez um preparo ainda maior, porque eu não vou receber um filho, eu vou receber 2 filhos ou 3 filhos, né? Dependendo daquilo que eu me proponho. É claro que tu poderias dizer, mas tu está se propondo, tu sabe. Sim, eu sei. Mas quando chega, a pessoa tem que ter todo esse preparo, essa carga emocional que às vezes essas crianças trazem, porque quando eu falo em grupo de irmãos, eu até posso receber um bebê, um neném, enfim, mas se eu estou falando em grupo, eu vou receber no mínimo um mais velho, ou às vezes 2, se forem 3 irmãos, e aí eu vou ter que estar preparado para a carga deste que carrega isso que a Daniela disse. Né? Deixando de lado aqueles mitos de que eu vou pegar uma criança mais velha, já vou pegar uma criança cheia de problemas. Não é isso, mas é aquela questão toda que a Daniela colocou. A criança já se expressa, ela já expõe os seus sentimentos, ela fala e ela traz realmente, o que ela pode trazer é alguns sentimentos, na maioria das vezes desagradáveis, porque passou por perdas. Ela não está ali à toa, ela está ali porque passou por perdas, passou por alguns momentos difíceis que para um adulto seria difícil enfrentar. Então a gente tenta imaginar o que é isso, que representa isso na vida de uma criança, né? Por isso que às vezes a busca também por um bebê é talvez por isso, porque o bebê, por mais que haja também aquela quebra de um vínculo, isso sempre vai ficar na história daquela pessoa, como ele ainda não tem toda aquela expressão dos sentimentos, né? Então se consegue trabalhar melhor isso, nos parece. Então, mas de qualquer forma a gente coloca que sim, é possível habilitar-se para grupo de irmãos, é algo interessante também, e inegavelmente quem se habilita não só para grupo de irmãos, né, mas aceita receber mais de uma criança, ou quem opta por uma adoção tardia, ou seja, de criança um pouco mais velha, inegavelmente estes casais receberão seus filhos, ou essas pessoas receberão seus filhos
talvez antes do que aqueles que têm um perfil de bebê apenas, né? Que essa é a grande conta que não bate, que muitas vezes a sociedade diz que tem tanto casal e tem tanta criança. Até tem. Só que muitas crianças já atingiram uma idade, 6, 7, 8, 9 anos, e aí, para este perfil, às vezes eu não tenho um número elevado de casais. Então, essas crianças acabam não recebendo, né? não ganhando dos seus pais. E aquilo que a gente vinha falando da necessidade de se lutar contra a burocracia, porque essas crianças estão esperando uma família, os pais estão aguardando para os seus filhos e elas passam aí 2, 3 anos ou até muito mais tempo numa casa de acolhimento sem ter uma família, que seria fundamental. Exatamente. O que eu ressalto, o que eu visualizo dessa situação é que quando uma pessoa decide ter um filho através da adoção, ela está muito crua sobre esse assunto. Muitas vezes ela não leu, ela não pesquisou nada, ela apenas ouviu alguma coisa de uma vizinha que teve uma história, um amigo que tem uma história, e aí começa toda uma lenda que adotar crianças pequenas é melhor, porque não tem uma bagagem emocional. Mas a gente sabe que ela tem uma bagagem emocional porque ela ficou na barriga daquela mãe biológica 9 meses. Então, ela, querendo ou não, ela tem. E que se você adotar uma criança maior, vai ser mais difícil, mais complicado. O grupo veio exatamente para desmistificar isso, porque dentro do grupo nós já temos alguns casos de adoção tardia, e os casais nos relatam uns depoimentos bem interessantes e positivos acerca dessas adoções. E então algumas pessoas que acabam frequentando o grupo ouvem esses depoimentos e vão para casa e começam a raciocinar um pouquinho diferente. E aí vão lá no fórum e acabam mudando um pouquinho o perfil. Estendem assim 6 meses, 1 ano a mais, sabe? E aí, dali a pouco, eu acho que eu vou estender um pouquinho mais. E aí, então, a gente consegue, talvez, colocar essas crianças, como a gente tem conversado, que podem se tornar filhos de ninguém, né? Com o passar do tempo, nunca, talvez, serão adotadas. E pode acontecer, por exemplo, de uma pessoa que está habilitada à adoção ir até um lar e conhecer alguma criança e, de repente, resolver naquele momento optar pela adoção daquela criança e lutar pelaquela criança também? Em princípio, essa situação não é possível, né? Do que a gente tem acompanhado, do que a gente sabe enquanto grupo, os casais que estão habilitados à adoção ou os pretendentes à adoção, eles não podem frequentar as casas de acolhimento, né? Há uma vedação nesse sentido. Existem diversas razões que não cabe a gente, às vezes, né, querer entrar a fundo nisso. Algumas razões extremamente corretas. Seria até uma forma de preservar a criança. Preservar a criança, exatamente, porque sempre que se recebe visita de adultos em casa de acolhimento, aquelas crianças já começam, né, a imaginar que talvez possa ser a vez de A ou de B, enfim. De outro lado, nós imaginamos que talvez pudesse haver pelo menos uma pequena flexibilização, né, nessa ideia, porque é algo importante isso, né? Mas o fato é que hoje isso não é permitido. Não é permitido que os casais, então, eles entrem nas casas de acolhimento. Então, não tem como daqui a um pouco aquela ideia de talvez, bateu o olho, né, brotou aquele sentimento, aquilo. Não é possível. Isso hoje não é permitido. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim, mas antes de encerrar, então, Daniela, os contatos, então, para quem está nos assistindo, ficou interessado em conhecer mais do Grupo Adotê. Pode entrar na nossa página do Facebook, né? Grupo de Apoio à Adoção Adotê. E eu posso dar sempre o meu telefone comercial para quem tiver alguma dúvida ou que quiser manter algum contato, que é o 3311-7567. Repete mais uma vez o número, por favor. 3311-7567. Daniela, muito obrigada mais uma vez pela sua participação no programa de hoje. Obrigada a você pelo convite. Obrigada, Rogério, também pela sua participação. Obrigado.
E a você que está em casa, a gente também agradece a companhia e lhe convida a continuar acompanhando a nossa programação. Uma ótima noite e até a próxima semana.